Pessoal, agora vamos para o exercício número 5. Vou ler para vocês. Em exames como o do Enem, há valorização do uso da norma padrão, mas alguns poucos desvios são permitidos, desde que não prejudiquem a unidade do texto. Há no texto, nesse texto que a gente leu, em estudo, certas inadequações à norma padrão formal da língua. Só o seguinte, deixa eu falar para vocês sobre duas questões aí. Uma é a questão do exame do Enem. Essa parte do exame do Enem, que analisa as inadequações da norma padrão, é conhecida como competência 1. São 5 competências, já falei para vocês, estou prometendo, a gente vai ter um vídeo só sobre as 5 competências. Existem 5, mas a gente vai falar da competência 1, que trata dessa questão das inadequações da norma padrão. O que é isso aí? A competência 1 da redação do Enem exige do participante que ele demonstre domínio da norma padrão da língua escrita. Vocês sabem que existe a língua escrita e a linguagem oral. A gente tem um padrão tanto da linguagem escrita quanto da linguagem oral. Essa competência 1, ele vai exigir que a gente tenha domínio do padrão da língua escrita, ou seja, ele não quer, entre outras coisas, que no texto da gente tenha a marca de oralidade, uma marca que é própria da fala, da oralidade e não da escrita, certo? Essa primeira habilidade, ela diz respeito, entre outras coisas, ao uso correto da crase, por exemplo, da concordância nominal e verbal, da regência do verbo, da colocação pronominal, da pontuação. Alguns cuidados devem ser tomados na hora da prova, para que esses erros não sejam motivos de frustração. É necessário, gente, vocês darem uma revisada, principalmente nas aulas de língua portuguesa, em conteúdo que vocês já estudaram durante o ensino básico inteiro. Não dá para a gente deixar de lado as regras de concordância nominal e verbal, de regência, do uso correto da crase, pontuação, etc. Entenderam? Então, assim, quando vocês analisarem sobre a competência 1 e sobre o que se exige em relação a você tomar cuidado em relação às inadequações da norma padrão, precisa ter cuidado com isso que eu acabei de falar aqui, tem a ver com gramática. Sim, eu não posso deixar de também destacar para vocês esse negócio de marcas da oralidade que eu acabei de falar, né? Gente, marcas da oralidade é o seguinte, quando nós falamos com os nossos amigos ou familiares, a gente utiliza uma linguagem que é uma linguagem mais informal, é uma linguagem mais, digamos assim, menos preocupada com os padrões da língua. A gente se sente mais à vontade, né? E aí, como a gente se sente mais à vontade, a gente se dá ao direito, ao luxo de usar abreviações, né? A gente se dá o luxo de utilizar palavras cortadas, palavras pela metade, que na verdade essas palavras cortadas, essas palavras pela metade, em alguns casos nem são abreviações que já estão prestigiadas no dicionário. A gente se dá ao direito de não prestar muita atenção na concordância verbal, nominal, e mais, a gente tem a mania de, quando a gente está conversando de uma maneira mais despojada, com os amigos, de uma maneira mais informal, a gente tem a mania de usar gíria, né? A gente usa gíria. Essas expressões que a gente utiliza de gíria, por exemplo, ela só pode acontecer em ambientes informais. E o texto dissertativo do Enem não é esse ambiente informal. Então você não pode utilizar marcas que são da oralidade, entendeu? A gíria, por exemplo, é uma marca de uma linguagem informal e também da linguagem oral. É só a gente ter cuidado em relação a isso. Então, marcas da oralidade são essas coisas que a gente deve evitar desse ambiente que é informal, que a gente, às vezes, por descuido, a gente traz para um ambiente formal, como é o ambiente de uma redação dissertativa argumentativa. Mas eu quero levantar um outro ponto para vocês, certo? Eu falei sobre a questão da competência 1, eu falei sobre a questão de marcas da oralidade, e eu quero também destacar para vocês o que é que seria essa norma padrão da língua. Gente, olha, a norma padrão, ela tem a ver com a linguagem culta, ou padrão. O que é essa linguagem culta ou padrão? É aquela que é ensinada nas escolas. Que é ensinada principalmente nas aulas de língua portuguesa e de redação. E ela serve como um veículo para que a gente se comunique no meio científico, né? Que a gente possa estar em momentos de formalidade, a gente está sabendo qual é o tipo de linguagem adequada para aquele momento. Quais são os momentos de formalidade? Ora, em conferências. Imagine que é você chegar numa conferência, um ambiente sério, um ambiente formal, e você chegar lá cheio de gírias, cheio de abreviações que são utilizadas só entre você e seus amigos, né? Cheio de uma malemolência na linguagem que é própria de um ambiente onde você está descontraído. Mas a gente não vai ficar descontraído numa conferência. Imagine sermões, imagine discursos políticos, por exemplo, no Congresso, ou comunicações entre cientistas, ou noticiário de TV, ou programas culturais
mais formais, a gente utilizar uma linguagem cheia de marcas de oralidade, de gírias, de palavras, inclusive, de baixo calão, e xingamentos e tal. Não encaixa, né? Então, essa norma padrão, ela serve como um freio. A gente precisa de um modelo de como conversar em ambientes mais formais. E aí a gente utiliza esse modelo, que é a norma padrão. Aí vocês vão me perguntar, mas onde é que eu encontro as regras dessa norma padrão? Na gramática da língua da gente. É nessa gramática que vai ter o que é padronizado para ambientes específicos, momentos específicos, como esse que eu acabei de citar, conferências, sermões, discursos políticos, principalmente no Congresso, comunicação entre cientistas, noticiário de TV. Eu não estou falando de noticiário de TV daqueles apelativos, não, viu? Daqueles de situação onde eles ficam lá narrando com baixo calão, com xingamentos. Eu estou falando do noticiário de TV de jornais mais formais. Perceberam aí? Essa é a norma padrão. A norma padrão que é ensinada na gramática. Vamos em frente. Bom, agora que a gente já sabe o que é que a competência impede, agora que a gente já sabe o que é norma padrão, o que é inadequação da norma padrão, bora para questão A do exercício 5. Vamos comigo. Letra A. Identifique as inadequações presentes em cada um desses trechos. Aqui nós temos 3 trechos, gente. Aqui vocês vão analisar junto comigo quais são as inadequações e vocês vão ver que vocês vão precisar estar atentos a isso aí, porque no meio da escrita a gente pode também cometer algumas pequenas falhas. Beleza? Vamos lá. Vamos ler o primeiro. Poderiam ser oferecidos cursos de português e cursos qualificantes voltados para os mesmos. Esse caso aí é o seguinte, o trecho que é considerado como inadequado dessa frase aí é cursos qualificantes voltados para os mesmos. Onde é que está aí a inadequação? Gente, observe, eu vou ler a frase inteira. Poderiam ser oferecidos cursos de português e cursos qualificantes voltados para os mesmos. Ora, onde é que está o problema aí? Está na redundância. Já está dizendo que está sendo oferecido curso de português. Aí ele coloca aqui curso de português e curso qualificante. É só dizer curso de português e qualificante. A palavra curso vai estar se referindo tanto a português quanto qualificante. Depois a gente tem um outro trecho, uma outra frase, onde tem também inadequação à norma formal, padrão formal. Assim, vou ler para vocês. É preciso que atitudes mais enérgicas sejam tomadas. Olha, nesse trecho aí, a inadequação está ligada a essa expressão, atitude enérgica. Vocês podem até não conseguir enxergar aí onde é que está a inadequação, mas aqui é o seguinte, gente. É preciso que atitudes mais enérgicas sejam tomadas. Esse adjetivo aí, enérgico, ele pode passar uma ideia errada numa frase como essa. Porque a ideia de atitude enérgica leva a uma ideia de rispidez, de um rigor, às vezes autoritário, né? E você pode substituir a atitude enérgica por uma atitude eficaz. E no caso aí do governo, o que está precisando não é de energia, é de eficácia, né? O texto todo fala sobre eficácia. Então, a atitude eficaz encaixa muito melhor do que a atitude enérgica. Certo? Bora dar uma lida aqui na próxima oração. Observem, não deve ser à toa que o Brasil, ele pede para a gente analisar isso aí. A inadequação aí está ligada justamente a essa locução, à toa. Com a mudança da nova regra ortográfica, a gente vai ter o à toa, essa locução, ela sendo escrita da seguinte forma, gente. Vai ter um A acraseado. O A, esse A aí, ele é acraseado. Essa locução ela pode ser tanto uma locução adverbial como uma locução adjetiva, sabe? Quando for uma locução adverbial, vai ter o A craseado e sem o hífen. Se for uma locução adjetiva, também vai ter. Entenderam? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso aí, a essa questão aí, da questão da acentuação. Então, essa foi a pequena falha que, na verdade, não pesou na nota desse candidato, tanto é que ele terminou somando os 100 pontos. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora na questão B do exercício 5. Leia comigo. Reescreva os trechos fazendo as devidas adequações à norma padrão. Aí, gente, não quer dizer que o que eu vou colocar aqui como sugestão seja exatamente aquilo que seria o ideal a ser escrito. É uma sugestão que impede que a gente fique com inadequação da norma padrão. Então, vamos ler aqui. Quando a gente lê, por exemplo, poderiam ser oferecidos cursos de português e cursos qualificantes voltados para os mesmos. É simples, gente. É só dizer curso de português e qualificante. A palavra curso vai estar se referindo tanto a português quanto qualificante. Ela não precisa ser repetida. Vamos aqui para a segunda frase.
É preciso que atitudes mais enérgicas sejam tomadas. Aí aquele caso que eu falei com vocês, eu posso substituir o enérgica e posso colocar o eficaz, né? Eu posso dizer, é preciso que atitudes mais eficazes sejam tomadas. A gente substitui o enérgico pelo eficaz e fica muito melhor. E depois, aqui esse daí é o mais fácil. Esse daí, essa terceira oração, não deve ser à toa aqui o Brasil. Aí é só uma questão mesmo da gente colocar a crase nesse A de à toa, e o restante está correto. Vamos em frente, vamos para a sexta questão.